Então, Renata, você fala tanto assim de proteína, se eu comer então um bife de 100 gramas, então eu já tô comendo 100 gramas de proteína, eu já consegui fechar as minhas proteínas do dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Renata Baruel, eu sou personal trainer e nós estamos na nossa sequência de 365 dias saudáveis. E, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho como você identifica as porções. Porque muitas pessoas não sabem, então tá, então se eu comer 100 gramas de frango, eu já comi 100 gramas de proteína e tá tudo certo. Então é disso que a gente vai falar hoje. Lembra num dos vídeos anteriores que eu falei que referência é tudo? A gente precisa estar disposto a aprender como criar essas referências, saber o que são as coisas e criar essa referência visual. Porque ao criar a referência visual, daqui a um tempo, você pode montar o seu prato em qualquer lugar, você vai saber se ele está adequado ou não nas proteínas. Vamos falar sobre isso hoje então. Então vamos lá. Quando você usa o seu aplicativo, e eu sei, gente, que no começo é atrapalhado usar o aplicativo, né? É uma coisa assim que a gente não consegue lidar muito bem. Senta com calma, fuça, aprende. É um aprendizado que vale a pena, porque é um aprendizado que vai criar em você exatamente essa referência que você está precisando saber. Então é assim, você vai perceber ao jogar seus alimentos no aplicativo que quando você lança, por exemplo, 100 gramas de uma carne vermelha magra, você vai ter perto de 30 gramas de proteína, dependendo da carne. E aí, quando você faz o seu prato, então você lançou lá, por exemplo, 100 gramas de patinho moído, né? Você vai perceber que 100 gramas de patinho moído, magro, ele vai dar em torno de 28, 30 gramas de proteína. E aí você fala, então quer dizer que 100 gramas de carne vermelha dá mais ou menos uns 28, 30 gramas de proteína. Legal. Só que quando você monta o teu prato e você faz isso na balancinha, porque, gente, montar o prato em cima da pia, em cima da mesa, em cima da balança, dá tudo na mesma. Tá? Então não é nenhum, ai, credo, fica montando prato em cima da balança. Gente, é a mesma coisa que montar em cima da pia ou em cima da mesa, tá? Então monta em cima da balança. E aí o que vai acontecer? Você vai lá e vai colocar, você lançou no seu aplicativo, você programou, não programou? Você vai colocar lá a carne moída no teu prato. Quando você põe 100 gramas de carne moída no teu prato, você vai falar, então isso daqui são 100 gramas? Agora eu entendi. E você já sabe que 100 gramas, porque 100 gramas de carne moída é o quê? É isso aqui? É isso aqui? O que são 100 gramas de carne moída? No prato, se eu dividir meu prato em 4, quanto de espaço que ele ocupa? Eu não sei. Então, quando você utiliza o aplicativo programando a sua refeição e monta o seu prato em cima da balança, nesses primeiros 2, 3 meses, você começa a criar em você um banco de dados, de referências visuais proteicas, e não só proteicas, de todas as outras coisas. Então é interessante que você faça isso, porque daí você vai lançar, então beleza, então eu vou comer frango. Aí você vai lançar lá o peito de frango. Você percebe que em 100 gramas de peito de frango, você também tem perto de 28 gramas, 30 gramas de proteína. Só que se for a sobrecoxa, você já vai ver que não é tanto assim, vai ser um pouco menos. Vai ser em torno de 26, de 24 e a sua gordura disparou. Se for da coxa do frango, você vai ver que ela é um pouco mais magra, mas que ela também tem menos proteína. Vocês entendem? Então você cria peixe. Aí você vai colocar lá 100 gramas de peixe. Você vai ver que 100 gramas de peixe tem perto de 20, 22 gramas de proteína. Aí você fala, então peraí, então 100 gramas de peixe para uma refeição principal é pouco peixe. Eu preciso comer, para chegar numas 25, 30 gramas, eu preciso comer, sei lá, 130 gramas de peixe. Então você vai aprendendo e aí você monta o teu prato com 130 gramas de peixe. O peixe é mais leve. Então você vai ver que a porção do peixe é grande. Você fala, nossa gente, é uma peixarada que cabe aqui no prato para comer, olha que legal. Vocês entendem? Então você começa a criar um banco de dados em você que você vai levar por toda a sua vida. E que depois, daqui 2 meses, daqui 3 meses, você não vai mais precisar do aplicativo para saber se o seu prato está balanceado ou não. Porque você já sabe que determinadas combinações, elas têm uma proporção legal entre
carboidratos, proteínas e gorduras. Você já começa a verificar, falando, não, peraí, se eu quero colocar mais azeite, eu preciso diminuir na gordura do outro lado. Se eu quero comer um abacate, não dá para eu comer todas as gemas de ovo. Eu falo isso porque o meu café da manhã tem abacate e tem ovo, né? Então, se eu quero comer o abacate, eu não posso comer todas as gemas dos ovos que eu como. Então, eu diminuo um pouquinho de gema para poder acrescentar o abacate. São gorduras diferentes, mas são gorduras super saudáveis, né? Enfim, é o quebra-cabeça que a gente falou. Então, quando você aprende a montar esse quebra-cabeça, você cria essas referências, esse banco de dados visual que você vai carregar para o resto da sua vida. Então, gente, apesar de ser meio chato, meio atrapalhado, né? Apesar de que eu já acho divertido, eu já comecei a ver o aplicativo como divertido mesmo. Eu falo, nossa, deixa eu ver que interessante. Eu sou meio curiosa, assim, então eu falo, nossa, deixa eu ver que interessante, deixa eu ver como é que é esse alimento aqui. E às vezes eu jogo só o alimento no aplicativo lá pra ver como é que é a composição dele. Se ele em si é equilibrado, se aquele alimento tem muito de uma coisa, pouco de outra, e eu vou ter que combinar com outro alimento, às vezes num lanche, por exemplo, né? Então é legal você brincar com o aplicativo. Por isso que eu falo, né? Brinca com o seu aplicativo, fuça, descobre como que você cria receita. Tem um lugar do aplicativo que você vai passando para o lado e ele vai mudando para você buscar o alimento, os alimentos mais consumidos, os consumidos recentemente, refeições salvas, livro de receitas, que é onde você cria as suas receitas e as porções delas, então fica muito mais fácil, você acaba só lançando a sua receita já, em vez de ficar lançando ingrediente por ingrediente. Então, gente, é super interessante. Brinque com o seu aplicativo, porque no começo ele pode ser meio chatinho, a gente pode ficar confusa, né? Como você muda quantidade, unidade, como lança as receitas, mas em 2, 3 meses você vai criar em você tantas referências importantes que vão acabar te ensinando por toda a vida. E aí você vai estar numa viagem, num jantar, num cruzeiro, num hotel, na sua própria casa, na casa dos outros. E você sabe como montar o seu prato, você sabe como compensar, porque você já está com aquilo lá na cabeça. Então você já sabe certinho como fazer. É um trabalhinho que vale a pena, tá bom? Um beijo pra vocês.